Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, 7 de fevereiro de 2022, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de didática da Matemática 1. Galera, estamos aí aguardando o aluno José Orleans, ele voltar, que hoje é a apresentação dele, de seminário. E, houve aí um imprevisto, ele nos informou que teve uma queda de energia, então a gente, não sabe se vai voltar por agora ou se vai demorar, mais alguns minutos. Então, para a gente estar aí aproveitando a aula, enquanto ele chega, a gente vai fazer a seguinte atividade. Vocês se lembram, semana passada, nós iniciamos a leitura de um artigo, um artigo que fala sobre a utilização da metodologia de aplicar e abordar a história da matemática dentro da sala de aula, aliada aos conteúdos. Aí, como o artigo é muito extenso, são 14 páginas, eu acho, então não deu tempo da gente finalizar, então eu vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar o artigo para vocês irem lendo. Aí eu gostaria, só que assim, como eu tô com a voz um pouco ruim, tô com a garganta doendo um pouco, eu vou dar aí uns minutos para a gente estar fazendo a leitura, tá? A leitura do artigo, a gente pode fazer a leitura individual, tá? São agora já 3 para as 8, então eu vou dar aí mais ou menos, uns 20 minutos para a gente fazer a leitura. A gente faz a leitura e os últimos 10 minutos a gente discute, tá? Eu vou deixar o tempo de discussão menor justamente por conta, da minha garganta, tá? Para eu não forçar tanto. Esse artigo, ele está lá no Moodle, eu já disponibilizei ele lá. Então, eu acho que fica até melhor do que eu compartilhar. Por quê? Se eu compartilhar, cada um tem um ritmo de leitura. Então, o que vocês acham? Mas se vocês quiserem, eu compartilho. Porque se eu compartilhar, todos têm que ler junto, E talvez alguém lê para a gente. Agora, se vocês forem fazer leituras individuais, cada um entrar lá no Moodle e abrir, ele está lá no Moodle, eu vou até falar aqui para vocês onde ele está, bem certinho. Vocês entram lá em Didática da Matemática 1, ele está no tópico 4. O tópico 4 é chamado Um Olhar sobre a História nas Aulas de Matemática. Aí lá está escrito artigo. Daí é só vocês clicarem nesse artigo, tá? No tópico 4, tá bom? Me fala o que vocês preferem, se vocês preferem que eu compartilho ou vocês preferem cada um acessar o Moodle para vocês estarem lendo. Professora, eu não consigo acessar o Moodle. Tá. Então eu vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar, aí era até bom se alguém pudesse ler para a gente. Alguém pode ler para a gente? Se também não puder, eu vou passando devagarzinho, eu não vou ler por conta da minha garganta, pessoal. Vocês preferem? Professora? Sim. Eu posso ler, professora. Então ótimo. Então eu vou compartilhar, Ana Flávia. Então eu fico muito agradecida mesmo, tá? Vou compartilhar aqui, tá? E se a qualquer momento o José Orleans entrar, E daí ele faz a apresentação dele, A não ser que ele já entre bem no finalzinho, aí às vezes não compensa mais, Aí às vezes é melhor ele apresentar semana que vem, Junto com outro colega, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui o artigo.
Acho que agora deu certo, pessoal. Demorou um pouquinho aqui. Professora, o José Leandro está na sala. Ah, ele entrou, que bom. Bom, esperei. Então. Gente, me desculpa aqui. José Orleans, ai, que bom que você voltou. Muito bom, tá? Estávamos aguardando mesmo, tá? Aí, enquanto você. Sim. Porque a energia aqui deu um pique aqui, é porque se gripar o céu, aí a energia termina. E foi o que aconteceu. Fiquei sem energia e aí é de repente, sabe? Puf! Tava tudo pronto. Aí até você logar, o problema mais é o modem, a internet, né? Demora demais. Aí o computador começa a travar, fica aquela coisa difícil, indecente. Mas dá tempo ainda de apresentar. Sim. Se quiser. Não, nós queremos sim. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professora. Sim, estamos ouvindo bem. Parece que a minha tela travou, pelo menos para mim aqui. Travou, uma né? Uma delas travou. Você está com duas telas, uma delas travou. Eu vou, peraí. É outra coisa, o outro dia eu estava gravando aulas e a aula está gravada, né? Só aqui caiu energia bem no finalzinho, mas a aula eu acho que pegou todinha. Isso. Aí, José Orleans, eu combinei com os alunos, eu falei, enquanto ele vem, enquanto ele chega, a gente ia iniciar a leitura do artigo, aquele artigo que a gente leu semana passada. Mas como você voltou, a gente dá prioridade para a sua apresentação, tá bom? Então, nós temos aí ainda meia hora, você pode sim apresentar, tá? Aí, José Orleans, eu estou gravando pela OBS, mas se você também quiser gravar, porque vai que a minha gravação dá errado, né? Igual a minha tela aqui, eu não sei porquê, pessoal, a minha tela parece que está congelada, né? Não sei se é a internet. Eu tô vendo aqui que, né, o meu rosto aqui congelou. Aí, José Orleans, se você puder gravar, né, eu acho bom, que aí... Está gravando. Então ótimo, que aí se a minha gravação der algum problema, a gente tem a sua. Então tá, pode... Não dá certo se a energia cair, tudo bem? Se a energia cair, ótimo. A gente marca para outro fevereiro. Isso. Fica tranquilo. Então eu passo a palavra para você, José Orleans. Tudo bem, gente? Boa noite. Então já somos conhecidos demais, né? E eu, como tenho essa apresentação, que é exatamente análise de erro, com metodologia da matemática, eu escolhi não como chama, um artigo, porque eu achei os artigos muito raso. Na verdade, eu peguei o livro da Helena Noronha Cury e comecei a ler e vi que ele é assim tão bem aprofundado e de um conteúdo muito riquíssimo, e até me apaixonei pelo assunto. Acho um assunto de pesquisa muito favorável, principalmente a nós, né, que já é cinquentenário, começou a estudar já com a cabecinha branca, e muitos outros que estão em prosseguinte. Então, Helena Cury possui graduação em licenciatura e bacharelado em matemática. Não fiz slide, tudo bem? É mesmo só no gogó. Mestrado em 1985 e doutorado em educação em 1995 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora aposentada do Centro Universitário Franciscano, onde exerceu atividades no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, e no curso de licenciatura em matemática orientou uma tese de doutorado, orientou 29 dissertações de mestrado, além de trabalhos de especialização, iniciação científica
e conclusão de curso na área de educação matemática, fez parte do corpo de parecerista de periódicos da área de educação matemática, e seus interesses de pesquisa são voltados para a análise de erro e a formação de professores. A informação foi coletada, já estava na internet, do Lattes, do currículo Lattes, em 23/6/2020. No livro de análise de erros, o que podemos aprender com os alunos, Helena Norânia Cury apresenta uma visão geral, fazendo um retrospecto das primeiras pesquisas, indicando teóricos que subsidiam investigações sobre erros. A autora defende a ideia de que a análise de erros é uma abordagem de pesquisa e também uma metodologia de ensino, se for empregada em sala de aula, com o objetivo de levar os alunos a questionarem suas próprias soluções e sugestões de uso dos erros em sala de aula, discutindo exemplos já trabalhados por outros investigadores. Nas discussões, a pesquisadora sugere que discussões sobre os erros dos alunos venham a ser contempladas em disciplinas de cursos de formação de professores, já que podem gerar reflexões sobre o próprio processo de aprendizagem. Nesta obra, a autora marca sua posição no destaque que dá para trabalho com os erros, tanto como metodologia de pesquisa, quanto como metodologia de ensino. Fez excelente revisão da literatura sobre a temática no Brasil e no mundo, selecionando os trabalhos mais relevantes e discutindo-os sob diferentes perspectivas. O texto conduz o leitor à ideia de que o erro se constitui como um consentimento, descartando os erros cometidos por desatenção ou descuido. Em muitos casos, os erros são hipóteses legítimas, baseadas em concepções e crenças adquiridas ao longo da vida escolar. Dessa perspectiva, citou o aproveitamento didático de erros, tal como o discutimos em Snellbrook, eu não sei falar esse nome, não, Sherbrooke, em 1987, como antecipação do que viria a ser o que hoje chamamos de investigações matemáticas na sala de aula. Esta conexão está explicitada nos trabalhos sobre Inquiry, B, 1991, e sobre ambiente de inspiração lacatosiana, L, 1988. Helena afirma seu posicionamento sobre a importância da análise das respostas como metodologia de ensino. Isso Antônio José Bigode, o educador matemático, fala a respeito sobre isso. A análise das produções dos estudantes não é um fato isolado na prática do professor. É um dos componentes dos planos pedagógicos das instituições e dos planos de aula dos docentes, levando em conta os objetivos de ensino de cada disciplina, mas há entrevas para sua realização que envolve aspectos delicados na prática docente, já que, sendo uma avaliação, assume o estatuto desta, tocando em sentimentos, sentir-se aprovado ou rejeitado por alguém, em memórias, ter sido criticado por alguém a quem o aluno atribui autoridade, ou ter suas ideias sistematicamente aceitas pela autoridade. A correção da produção escrita dos alunos em qualquer circunstância carrega para os professores o que Chaverlat e Feldman, 1986, chamam de pequena crucificação. Considero que a análise de erro, ou a análise de produção escrita, seja ela representativa de acertos ou de erros. É uma tendência em educação matemática e, para justificar a afirmativa, é necessário, primeiramente, estabelecer como entendo a educação matemática como área de conhecimento. Isso disse a autora, nessa forma. A didática da matemática está se desenvolvendo como uma típica disciplina de fronteira,
Toda disciplina independente é caracterizada pela especificidade de seus problemas, de sua linguagem, de seu método de pesquisa. Na sua primeira fase de desenvolvimento, o tema de fronteira tem um status vago. Em particular, seus métodos de pesquisa podem ser bastante heterogêneos. Por um outro lado, a educação matemática desenvolve na fronteira da matemática, de sua filosofia e de sua história. Por outro, na fronteira da pedagogia e da psicologia. A educação matemática é um tópico totalmente diferente em natureza da matemática, embora não haja deficiência de teorias na primeira. Há uma notável falta de teoremas, pois efetivamente não há um sistema axiomático aceito que, mesmo de forma incipiente, modele e seja modelado pelo processo educacional. A educação matemática emprega contribuições de matemática e a sua filosofia e da sua história, bem como de outras áreas, tais como educação, psicologia, antropologia e sociologia, sendo seu objetivo o estudo das relações entre o conhecimento matemático, o professor e os alunos, relações estas que se estabelecem em um determinado contexto sociocultural. A época em que escreveu The Psychology of Arithmetic, obra que é fundamental para as considerações sobre os erros, Tordek trabalhava na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ao comentar a formação de hábitos e os exercícios de repetição. Então, ele expõe a lei do exercício e o uso fortifica e o desumo enfraquece. Desuso, né? Quando há um desuso, isso enfraquece as conexões mentais. Ou seja, precisa que haja uma prática, seja lá do que se faça. Na verdade, é pela prática que a pessoa se dá como mais entendido. Embora você saiba falar uma outra língua, dizendo assim, mas se você não tiver uma prática daquilo, é como se não soubesse. Toda a vida você vai levar para a linha do esquecimento, né? O que ele coloca como um contexto, e as conexões acompanhadas e seguidas de estado de satisfação tendem a fortalecer. As conexões acompanhadas ou seguidas de estado de aborrecimento tendem a enfraquecer. Essa última lei, posteriormente, veio a ser conhecida como princípio de reforço, ao referir-se à atividade mental. E então ele enfatiza que se devem respeitar os interesses vitais do aluno, procurando não cansá-lo com dificuldades inúteis. E exemplifica, consideramos o caso de cópia dos números de que devem somar, subtrair ou multiplicar. O esforço visual inerente à cópia dos números é minuto ao minuto, muitas vezes superior ao esforço exigido pela leitura. E se a criança tem outros deveres a fazer, o trabalho monótono tende a levá-lo ao erro, ainda que ponha o menor dos seus esforços e de sua vontade na execução da tarefa. Então, raciocínio que aritmeticamente faz certo, dá resultado errado e a criança fica desanimada. Poincaré, reportando-se a gênese da criação em matemática, pergunta: como é possível o erro em matemática? Uma mente sadia não deveria cometer uma falácia lógica e, contudo, há muitas mentes excelentes que são incapazes de seguir ou repetir sem erro as demonstrações matemáticas, que são mais extensas, mas que, no fim das contas, são somente uma acumulação de raciocínio curtos, analógico, aqueles que fazem tão facilmente. É necessário acrescentar que os próprios matemáticos não são infalíveis. Ou seja, quando a gente olha a cobrança, principalmente quem já estudou bastante a respeito, eu já vou levando aí já 10 anos estudando, vamos dizer assim, já vou inteirante praticamente 10 anos estudando, carretando, e quando você vê aquela cobrança que o professor faz, é como se ele propriamente não errasse. Quando vamos olhar pelas histórias, Einstein, por exemplo, quantas vezes errou para desenvolver uma certa equação, né? Nós vemos aquela história daquele rapaz que o primeiro criou o computador, né? Que era um leitor de códigos. Ele demorou muito tempo para desenvolver. Os primeiros passos foram erros.
E, todavia, os erros, eles estão no absoluto, é o princípio, é como a criança. A criança já nasce errando, onde a mão dele vai é o primeiro que leva a boca. Então, normal, essa questão do erro, ela se torna tão natural ao ser, tanto ao ensinador, quanto ao que está aprendendo, quanto ao que está sendo ensinado, considerando que as ideias de Hadamard estavam subordinadas ao espírito do seu tempo, suas contribuições foram as oportunas, já que descadearam reflexões sobre o papel de psicologia no estudo da criação da matemática, apontando 4 estágios de invenção, preparação, incubação, iluminação e apresentação. Precisam do resultado. O autor também questiona as dificuldades dos estudantes entender matemática. Segundo ele, muitas vezes, ao tentar ensinar, os professores se debruçam demasiadamente sobre cada parte de um segmento, não apresentando a síntese que apresentaria o resultado. Se um aluno entender por si só, então essa síntese aprende o matemático, mas se ele sente que está faltando algo e não compreende, o que está errado fica totalmente perdido e não consegue superar a dificuldade. Na União Soviética, o Comitê Central do Partido Comunista havia banido o uso de testes mentais, sob a justificativa de que eles não forneciam informações sobre o nível potencial de desempenho dos alunos ou os processos que eles utilizavam para responder aos itens do teste. Bachelard fez o alerta de que a história da matemática é maravilhosamente regular, conhece períodos de pausa, mas não conhece períodos de erro. Broussard considerava que o erro não é somente o efeito da ignorância, da incerteza, do acaso, como se acredita nas teorias empiristas ou behavioristas da aprendizagem, mas o efeito de um conhecimento anterior que tinha seu interesse, seu sucesso, mas que agora se revela falso ou simplesmente inadequado. Os erros desse tipo não são instáveis, imprevisíveis. Eles são constituídos em obstáculos. Nas 2 últimas décadas de 20, produziu textos que estão entre as referências obrigatórias para aqueles que enfocam os erros como construtores do conhecimento. Borazzi, de 96, considera que as instituições filosóficas que buscou nesses autores e trouxe para análise de erros permitem responder às questões desafiadoras, tais como: o que aconteceria se aceitássemos como resultado? Em que circunstância esse resultado pode ser consideravelmente correto? E, referindo-se a determinados resultados apresentados pelos alunos em suas produções escritas, essa pergunta são a base de suas propostas de atividades para utilizar os erros para pesquisa e ensino em matemática. Borazzi, de 96, considera que, se os alunos são pressionados pelo sistema escolar, os erros por eles cometidos são frustrantes, porque os fazem perder perder tempo e despender esforço na tentativa de evitar a reprovação. No entanto, se a ênfase da avaliação dos estudos se desloca do produto para o processo, há a possibilidade de que os erros cometidos venham a ser discutidos e possam ser fonte de novas aprendizagens. Uma das contribuições mais interessantes dessa autora é o que ela chama de taxonomia de usos de erros como trampolins para a pesquisa, que apresenta em um quadro sucessivamente reformulado. Ela faz não dá para me apresentar, mostrar para vocês, mas ela faz ela faz aqui um quadro e apresenta cada resultado, e busca solução para eles. Em todas as experiências de uso de erros relatadas por Borazzi, destacam-se as discussões registradas pela pesquisadora que permitiram não só o desenvolvimento de sua própria pesquisa sobre os de erro, como também a utilização desses erros para o ensino da matemática. Nesse sentido é que Borazzi considera
serem os erros oportunidades para aprendizagem e pesquisa afirmativa, com a qual concordo e na qual me baseio para o desenvolvimento da pesquisa na área, bem como no uso que tenho feito dos erros durante mais de 2 décadas. As ideias desse percurso da análise de erros vêm sendo retomadas, aprofundadas, modificadas, iluminadas por novas teorias, de acordo com as concepções dos investigadores e os objetivos das suas pesquisas. Engler e colaboradores revisam classificações de erros com o objetivo de despertar o interesse para o assunto. Bessou, né? Ao preparar-se com a construção da nação, o número natural por crianças de 6 a 7 anos mostra a visão piagetiana do erro. Ao colocar em seguida o plano, a preocupação com a eliminação dos erros e usá-los para construir conhecimento. Também evidencia uma cooperação construtiva presente nas suas obras, já citadas no capítulo anterior, como disse. Então, ela faz essa síntese e mostra o que se pode, então, porque houve também um comentário dentro das suas pesquisas de que muitos alunos, dentro dos pesquisadores, os que não sabiam, responderam mais certo do que os que sabiam. Os que se mostravam cientes, conscientes e eficazes erraram mais do que aqueles que não sabiam, né? Então, Esteban relata a experiência com a professora alfabetizadora em que o grupo indagou o que as crianças que erravam mais demonstravam saber e o que as que acertavam mais revelavam não saber, dedicando-se em seguida a investigar que conhecimentos estavam presentes nas respostas erradas e que desconhecimentos lhes indicavam as respostas certas. E enfatiza, detectar os erros dos alunos apenas para conhecê-los, algumas vezes citando-os como piadas, não os ajuda. E se conscientizares das dificuldades, acredito ser necessário compreender o que o aluno sabe, ou melhor, como determinado conhecimento estabelecido em certo momento da sua história de vida está funcionando como obstáculo para a superação da dificuldade, o que as suas respostas decoradas estão encobrindo em termos de não conhecimento. O que podemos aprender com a resposta dos alunos apresenta resultados parciais de um projeto intitulado como Análise de Erros em Disciplinas Matemáticas de curso superior. O principal objetivo dessa investigação era analisar e classificar os erros apresentados pelos alunos para ser possível desenvolver estratégia de ensino que possam exilá-los em suas dificuldades. Eu vou apresentar esse vídeo aqui, mas é porque ele é mais rápido do que a minha apresentação, é o mesmo que está escrito da minha fala. Então, é bem rapidinho, bem modesto, quero que vocês possam prestar atenção, para finalizar o meu percurso do que vou aplicar. Está dando para ver o vídeo? Sim, José Orleans, está dando sim, está ótimo. Está tendo som? Sim. O som eu não ouvi, só estou vendo o vídeo. Eu estou ouvindo bem baixinho, José Orleans. Está bem baixinho, José Orleans. O principal objetivo desse Agora dá para ouvir o som. era analisar e classificar os erros apresentados pelos alunos, para ser possível desenvolver estratégias de ensino que possam auxiliá-los em suas dificuldades. A pesquisa foi desenvolvida por 14 docentes de cursos da área de ciências exatas de 9 instituições de ensino superior brasileiras. Ela foi realizada com 368 alunos calouros. Esses alunos estavam matriculados nas seguintes disciplinas ofertadas no primeiro semestre: Cálculo 1, Geometria Analítica, Álgebra Linear e Fundamentos de Matemática. Para a realização da investigação, foram elaboradas 12 questões de múltipla escolha, envolvendo conteúdos da educação básica. Mostraremos a seguir
a questão com o menor índice de acertos, apenas 17%. Somente 234 alunos assinalaram alguma das alternativas, dos quais apenas 78 desenvolveram cálculos. Através da análise dos cálculos realizados, foi possível obter 7 categorias de respostas, citadas a seguir. Classe A corresponde às 13 soluções corretas. Classe B corresponde às 14 soluções em que os alunos não souberam somar as frações. Classe C corresponde às 6 respostas em que os alunos tentaram multiplicar cruzado. Classe D corresponde às 4 soluções em que os alunos não souberam multiplicar os polinômios, desconhecendo a propriedade distributiva. Classe E corresponde às 31 respostas em que os alunos tentaram encontrar as raízes usando a fórmula de Bhaskara, inserindo um igual a zero que não existia no contexto. Classe F corresponde às 16 respostas em que os alunos foram por tentativa, usando as soluções apresentadas nas alternativas da questão. E classe G, que corresponde às 10 soluções em que não foi reconhecido um padrão de erro. Através da análise e classificação dos erros dos alunos, foi possível fazer as seguintes observações. A dificuldade com operações se reproduz em outros conteúdos, porque, se o aluno não sabe somar frações numéricas, por exemplo, também não saberá somar frações algébricas. Os alunos, sempre que veem uma expressão polinomial, têm a tendência de aplicar a fórmula de Bhaskara. E também há uma falta de sentido da estrutura nos alunos. Mas o que seria sentido da estrutura? Ter sentido de estrutura é ser capaz de reconhecer uma expressão algébrica como uma estrutura e saber dividi-la em subestruturas. É também reconhecer quais manipulações são possíveis e quais são úteis de realizar. Diante dessas observações, foi possível concluir, então, que sem a técnica, o aluno não tem ferramentas para trabalhar com os conceitos. E a falta de habilidades no trabalho com propriedades operatórias básicas parece estar prejudicando o desenvolvimento de habilidades de lidar com regras, por exemplo, no cálculo de limites, derivadas e integrais. Portanto, destaca-se a importância de repensar o ensino de cálculos para alunos ingressantes dos cursos superiores, buscando metodologias e outros recursos variados que possam desafiar os estudantes. E ainda, utilizar os erros dos alunos como inspiração para mudar a metodologia de trabalho, criar atividades e elaborar estratégias de ensino que abranjam, além do domínio cognitivo, o domínio pedagógico. Bem, aí está a minha apresentação, não posso me alongar mais, é evidente, né? E, com toda certeza, eu fiz um resumo breve de tudo que podia apresentar, demonstrando as principais características, né? Agora, muito obrigado pela atenção. José Orleans, parabéns pela sua apresentação. Foi ótima, ótima mesmo. Eu adorei e eu tenho certeza que todos os colegas adoraram. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Gente, eu terminei minha apresentação. Vocês estão me ouvindo? Oi, José, eu estou aqui.
Parabéns pela apresentação. Pelo menos estou te ouvindo aqui. E, pessoal, vocês estão me ouvindo? Você, né? A professora saiu? Ela continua lá Eu estou vendo aqui. congelada. Achei o quadradinho dela aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Peraí. Eu acho que deu para entender, né? Toda a apresentação que foi dada de análise de erro, o pouco do conteúdo que pôde ser apresentado, porque o assunto é muito extenso, é muito profundo, esse livro mesmo é muito extenso, né? Eu só pude ler os 3 primeiros capítulos e dei essa tese bem abreviada.